Fala, tripulação Selincast, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast feito de velejador para velejador. Eu sou Alexandre Bandeira e meu propósito é criar um legado da vela brasileira junto com você que está assistindo. Então eu já peço para você deixar seu like. Se você não gostar do episódio, depois você tira o like, mas deixa o like para mais gente poder receber isso. É assim que funciona a plataforma do YouTube, você sabe. Então se inscreva no nosso canal também para que você acompanhe todos os episódios. Lembrando que a gente também está no Spotify, né? Então você procura Selincast no Spotify. Você vai encontrar lá o canal do Selincast, onde você escuta esses nossos papos aqui também. Que estão na plataforma do Spotify. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Selincast, você encontra lá também, Sailing Espaço Cast, e lá você acompanha a programação, o que vai acontecer, as regatas que a gente participa, tem lá também links para vocês comprarem os produtos dos nossos apoiadores. Aliás, eu já vou trazer aqui para o nosso convidado de hoje, que vocês já vão saber quem é. E gostaria também, obviamente, de agradecer esses nossos apoiadores. Então, Santec, o protetor solar do velejador. Muito Bons Ventos, a plataforma que te dá a condição do vento em tempo real e outras informações, a previsão do vento, maré, correnteza, tudo lá você encontra dentro do muitosbonsventos.com.br. E o iTech IT Soluções de TI para a sua empresa, que nos apoia aqui com o Estúdio de São Paulo, com o Estúdio Vida Moderna. Então seja muito bem-vindo para mais esse papo, que hoje eu tenho a honra de receber aqui um grande amigo, velejador, amante do mar também, né? Professor que aí coloca muitas pessoas dentro da vela, que isso é incrível, cada vez mais praticantes da vela, desse esporte maravilhoso, que você pode ser uma pessoa que curte só passear com a tua família, aproveitar um final de semana, e também pode, quem sabe, participar das regatas, né? Que é uma dinâmica um pouquinho diferente, que também é muito gostoso. Então seja muito bem-vindo ao estúdio nosso aqui do Selincast. Léo, Capitão Léo Soldon. Léo Soldon. Soldon, olha lá, obrigado. Agora corrigi aqui a forma de falar o sobrenome do Léo. Todo mundo erra, Léo. Muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, Léo. Muito legal ter você aqui no estúdio Selincast. Para mim é uma honra receber você aqui. Fico feliz de você ter aceitado o convite. Eu quero ouvir as histórias que você tem para contar. Aliás, tem uma curiosíssima aí que eu já vi que você me mandou aqui. Tem um spoiler, vou dar um spoiler. Ele era um profissional do mundo corporativo e aí mudou a profissão para um instrutor e professor desse esporte maravilhoso que é a vela. Sim. Obrigado por aceitar o convite, Léo. Ale, eu que agradeço o convite. A gente estava conversando aqui, né? O quanto o seu trabalho é importante para a gente que trabalha com a vela. Acho que para todo mundo que está chegando na vela também. A gente vive lá a cultura do esporte principal, ser o futebol. Então a gente tem pouco espaço para falar desse nosso esporte que é apaixonante. É verdade. E aí, cara, eu estou muito feliz, assim, muito agradecido por estar aqui. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. Esse espaço é o espaço para a gente falar de esporte à vela. Também tem outros. Se quiser falar de outros esportes também, não tem problema, mas o nosso foco aqui é a gente falar da vela, seja ela como esporte, seja ela como recreação. Sim. E eu sei que na tua escola você motiva os teus alunos para isso. Mas antes vamos conhecer um pouquinho da história do Léo. Quando é que você começou a velejar? Aonde foi? E aonde que você se inspirou a começar a velejar ou entrar num barco à vela? Quem foi que te deu esse primeiro pontapé dentro da vela? Legal. Comecei na vela, eu era bem garoto ainda. Meu pai, ele comprou um Velamar 22. Eu tinha 5 anos. A gente tem casa em Angra desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Eu frequento Angra ali no Bracuí. E meu pai comprou um Velamar 22. E aquela história, né? Comprou, vambora. É você que vai me ajudar. E eu era um molecão de tudo, não sabia nada de vela. E ali eu fui aprendendo. Então foi uma inspiração vinda do meu pai, um movimento que ele fez pessoal, que ele queria começar a ter um novo hobby. E eu, por ser o filho mais próximo ali nesse contato com a natureza, acabei sendo influenciado. Então, vela oceano desde sempre. Comecei
nesse Velamar 22, aí depois fui para um Delta 26, aí eu andei em alguns outros barcos. Passei no Optimist, muito mais porque meu pai olhou e falou, pô, você ainda é muito criança, vai lá, dá uma passada no Optimist, aprende alguma coisa. Mas a paixão sempre teve nos barcos maiores. E ali, e assim fui. Baía de Ilha Grande, então eu conheço aquela baía aí na palma da minha mão. Rodei muito aquilo ali. Então você é diferente da história de uma grande maioria aí que começa na vela, que também não é a minha história também, eu não comecei no Optimist e você começou já num barco oceano. Um barco oceano, cara. Já comecei ali, não fazia ideia. Eu lembro direitinho do dia que a gente entendeu para que funcionava um traveler. Foi da pior forma possível. Num jaibe sem querer ou não? Numa atravessada no contravento. Bateu aquele vento mais forte, eu e meu pai ali, aquele traveler, o traveler do meu pai era preso no meio com parafuso. Nossa. Não era nem um carrinho que corria. Olha aí. E aí um belo dia a gente falou, deve ser esse negócio aqui. Então sempre foi o barco grande, a escola, né? Onde eu realmente comecei a velejar, onde eu aprendi tudo. E eu aprendi tudo assim, muito fazendo. Naquela época não tinha escola, imagina, anos 80. A gente não falava assim de muitas escolas, né? Então eu ia aprendendo ali com meu pai e assim foi. Então você e seu pai aprenderam juntos? Ou seu pai tinha já uma experiência na vela ou no barco? Também não? Meu pai comprou o barco, mesma coisa, vamos juntos. E assim a gente foi se desenvolvendo. Fizemos alguns passeios ali, Ilha Grande, Paraty, e assim foi indo. Agora, isso para cruzeirar, né? Para cruzeirar, de fato, foi nessa forma de ir fazendo e aprendendo. É porque é bem empírico também, né? É muito empírico. O aprendizado da vela, ele é muito empírico mesmo. Porque a gente pode ler muito, mas assim, conseguir captar de forma... Porque tem muita sensibilidade, né, no velejar, né? Sentir o leme, a pressão do vento. Eu diria que talvez a sua passagem pelo Optimist também te incrementou esse conhecimento, né? Eu fui entender, ali assim, essa questão do conhecimento empírico versus o conhecimento teórico, a importância que isso tem um pouco depois, né? Que foi, inclusive, é o que eu levo hoje para a escola. Eu acredito demais na combinação do conteúdo teórico com a prática a bordo. Eu acho que elas são complementares. Sim. E eu não acho que, particularmente, eu não consigo separá-las hoje em dia. Eu acho que se você quer... Vamos falar agora um pouquinho do campo da regata. Se você quer performar, você precisa entender o que você está fazendo no barco. E não só entender porque você já fez, mas o porquê que aquilo ali está acontecendo e o que precisa ser feito para que você melhore as condições do barco, enfim, o que for. Então, hoje, a teoria, para mim, ela é muito importante para o bom desempenho do barco e da tripulação. Mas, sem dúvida, que o empírico, o conhecimento ali prático que está acontecendo a bordo é muito rico. Mas eu acho que eles são complementares hoje em dia. Na época, se eu tivesse o que tem hoje em dia, tenho certeza que o processo teria sido muito mais rápido. Muito mais rápido, muito mais né? Claro, rápido. porque aí você coloca em prática aquilo que você viu na teoria, você começa a entender aquilo, né? Quando você fala, poxa, mas como é que eu velejo contra o vento? Estamos falando de física, cara. Tem muita coisa ali. Regulagem de vela, cara. Regulagem de vela é algo extremamente... Não vou dizer que é complexo, mas se você não tem a teoria por trás do porquê que você está fazendo aquilo, é difícil assimilar só na prática. Então... É interessante mesmo a teoria. Mas vamos explicar para o pessoal, você usou um termo aqui que a gente conhece, mas talvez quem esteja nos assistindo não. O que é o traveler? Boa. O traveler, ele é bom, no barco você tem lá onde fica presa a escota da mestra, né? E essa escota da mestra, ela corre com um carrinho. Vamos com calma, porque daqui a pouco a gente tem que explicar o que é a escota da mestra também. Tá bom. Tô brincando, vai lá, desculpa, professor. Isso. E aí esse carrinho, ele controla ali o ângulo da retranca, e dependendo da força do vento, você precisa folgar ou aliviar aquele carrinho que se chama traveler, né? Então, e nesse caso do dia do meu pai, o carrinho estava preso com parafuso, veio um vento forte, ninguém sabia o que aquilo ali funcionava.
E aí o barco tomou uma rajada muito forte e perdeu o rumo dele. E adernou com força ou ele embicou no Não, vento? ele atravessou no vento. Ele atravessou. Ele embicou no ele vento. entrou na zona morta e ali ele ficou. Ainda bem que você estava de contravento, que se estivesse no popa ia sofrer Poderia ser mais. pior, poderia ser pior. Mas são com essas coisas que a gente aprende muito também, né? Aí vem o aprendizado empírico que a gente... Não aconteceu mais isso, aposto. A primeira coisa que a gente fez foi tirar o parafuso. Ah lá, tá vendo? Quando a gente erra uma vez no barco é para arrumar só para aprender, né, Léo? Exatamente. Que legal. E aí, a partir daí, você começou a se dedicar a regatas. Como é que foi essa sua jornada na vela desde então? Então, Angra é uma região muito propícia ao cruzeiro, né? Aquela região ali é riquíssima de pontos para você fazer pernoite. Então, durante o meu início ali, junto com meu pai, cruzeiro foi o que a gente mais fez. Mas aí, depois que eu comecei a velejar sozinho, sem a presença do meu pai, eu comecei a conhecer o mundo da regata. E vou te falar que apaixonei. E não saí mais. E aí comecei a correr as regatas com esse Velamar 22. Lá em Angra tem uma flotilha forte, que é a Farvo, a flotilha de Angra dos Reis de Veleiros de Oceano. Eu organizo um campeonato anual, tem regata todo mês. E eu comecei a correr as regatas ali. Aí corria no meu barco, corria no barco de amigos, corria no barco de pessoas que precisavam de tripulante. E assim eu comecei. Aí depois do Velamar 22, eu comprei um Delta 26. E aí, outro barco, outra história. Muito bom. Mais moderno, Mais né? moderno. Fui para um Delta 32 e agora estou no Skipper 30, né? Então... Que é um barco bem regateiro, né? O Caluanã, ele é um Skipper 30 para regata. É um barco bem regateiro, bem competitivo, gosto muito. Então foi isso, fui cruzeirando até um determinado momento em que eu olhei e falei, nossa, esse negócio de regata é muito bom. Então, nos monotipos, você passou um breve tempo no Optimist. Nenhum outro mais você se aventurou? Não, como praticante, não. Assíduo. Tinha amigos que tinham laser, Ding, sempre velejei com eles, mas nunca me dediquei a competir e estudar o monotipo. Sempre fiquei focado na vela de oceano. E que história é essa que você era do mundo corporativo? Pois é, cara. Eu fiquei 25 anos, tive uma empresa de tecnologia para a área de educação. E aí, durante 25 anos, entreguei minha vida para essa empresa. E aí, num belo momento, falei, eu vou tentar agora um caminho novo. Vou buscar uma transição para algo mais voltado ali para aquilo que eu realmente gostava de fazer da vida. E aí, conversando com a minha mulher, a família, falei, pô, eu gostaria... Sempre tive ali, assim, aquele negócio tenho que trabalhar com esporte. Eu trabalhava com tecnologia, longe do esporte, que era a minha verdadeira paixão. E sempre fiquei naquela de que esporte que eu vou trabalhar. E a vela sempre foi uma paixão desde garoto. E aí eu comecei, ainda trabalhando no corporativo, a montar o projeto da escola Caluanã. E aí um belo dia, falei, chegou a hora. Vou fazer essa transição, fiz com calma. Fiquei durante um tempo no corporativo e na escola, até que a escola ganhou força, ganhou tração, eu consegui fazer a migração aí para a escola. Lá em Angra mesmo? Ela começou em Angra, mas logo em seguida eu trouxe ela aqui para Guarapiranga, porque Angra, a gente depende muito do turismo para um negócio como uma escola ganhar tração. Aqui na Guarapiranga, imagina, todo lado... Tá dentro da capital, tô dentro, né? da cidade. E aí foi onde a escola virou. Foi onde ela virou, foi onde eu consegui ali... primeiro que eu fui muito bem recebido lá no Yacht Club, que é o Itaupu, que é um clube que eu convido as pessoas a conhecerem, um clube portas abertas, as pessoas são muito, muito acessíveis ali. É um Yacht Club com uma cultura muito bacana, assim, sabe, de receber. Que legal. Isso é bom, né? Para poder atrair novos praticantes, né? Exatamente. Que é uma questão que eu penso muito assim. O novo praticante, esse cara ele tem que ser muito bem recebido por todos nós que trabalhamos na náutica. Isso, acho que a gente vai falar disso mais na frente, como é que a gente lida com esse cara. Mas aí foi isso. A escola, vindo aqui para Guarapiranga, para o Itaupu, foi onde eu consegui também criar um portfólio legal de experiências,
dá cursos de regata, clínicas de balão, uma série de... Hoje, a metodologia, em algum momento eu devo abordar aqui com você, ela passa por uma série de cursos, né? E foi justamente por conta da represa aqui, da proximidade, que a gente conseguiu implementar. E de onde vem esse nome, Léo? Caluanã. Cara, Caluanã em Tupi-Guarani quer dizer índio guerreiro, né? E foi o nome do meu barco. Quando eu comprei o meu barco, eu dei esse nome e ali ficou. Do Skipper, do Delta 20... Do Delta 32. Do 32. Do 32. Aí eu peguei esse nome e falei, gostei. E assim ficou. Você tava com a tua turma lá na Semana de Vela desse ano, na Ilha Bela, né? Tava. Participando da regata. Tava. A gente estava com 2 barcos lá. Isso é até legal, que assim, a Caluanã ela tem uma equipe de competição oficial, que é onde eu corro regata com velejadores que fazem parte desse time. E eu estava com outro barco, que é um barco onde estava um instrutor meu e um time de alunos. Por que eu faço isso, Ale? A competição para Caluanã é um esporte, é um assunto bem importante. E aí, voltando lá naquela história que a gente estava falando aqui em off das lutas, né? De como que lutas marciais. De como que o jiu-jitsu influenciou ali. Eu ia te perguntar isso aí. A competição, para mim, ela é extremamente importante para que os nossos alunos vejam a gente se colocando, instrutores, se colocando à prova daquilo que a gente fala para eles. Daquilo que você ensina lá. Eles verem que a coisa funciona. E ali a gente tenta competir em alto nível com essa equipe nossa de competição. Que você formou dentro da tua escola com alunos seus que chegaram nesse nível e que correm com você no mesmo barco. Na verdade, essa equipe agora é uma equipe formada por velejadores de Angra, que a gente se juntou para formar essa equipe. Essa equipe tem um ano e meio. O que a gente faz hoje a gente tem uma trilha de desenvolvimento formando velejadores para que eles cheguem nessa equipe. Nesse estágio. Então, eles estão passando por uma trilha, né, que começa desde o nível básico até o nível que a gente chama de nível mais alto competidor. De competição. E aí eles vão se formando. E não só se formando, eles vão passando pelos cursos, correndo outras regatas e vão sendo aprovados em cada um desses estágios para conseguir chegar e ser chamado para essa equipe de competição. Eu acho que você até me mandou Sim. uma figura, né? Eu vou pedir aqui para o... Gabi não, desculpa. Marco, né? Eu vou passar uma figura que o Léo me passou. Posso passar no grupo aqui? Acho que é interessante a gente projetar para a turma ver. É muito legal. Aqui. No grupo aí, mandei para você, tá, Marco? Depois eu vou te pedir para, assim que possível, você pega uma sacolinha da Santec que tá ali fora, por favor, para eu vou deixar aqui de... Deixa isso aqui, ele vai me dar um protetor solar, vou dar um uísque. Ô, louco, aí sim, hein? Pra gente comemorar, vamos tomar juntos. Tá. Pera lá. Olha lá, tudo aqui acontecendo da vida real. Olha lá, mandando pra você, Léo. É muito legal esse gráfico aqui que você mandou, Léo. Vamos projetar para a turma aí. Mas enquanto isso, me fala o seguinte: quais desafios você acredita que os iniciantes têm ao querer dar esse primeiro passo, né? De repente tem alguém assistindo a gente aqui e está tendo a oportunidade. Vamos deixar. Pode deixar aí por enquanto. Que estão tendo a oportunidade de ter você como um instrutor, um professor, um velejador experiente, né? E para que eles tomem a coragem de dar esse primeiro passo. Qual você acha que é o primeiro desafio que eles precisam
desmistificar ou entender que a vela pode ser praticada por qualquer idade, qualquer pessoa? O que você acha que eles poderiam, ou dica que você poderia dar para essas pessoas que estão vendo a gente? Eu vi na entrevista, na conversa sua com o Pedrão, da BL3, que ele fala que basta querer, né? Eu acho que é isso. Eu acho que tem um primeiro passo que é o cara querer, né? Ele se interessar pelo esporte. E a vela, diferente de alguns esportes, ela te apresenta um mundo que ele é muito amplo, né? Então a gente, como escola, tem um desafio primeiro, que é de entender por que aquele cara chegou na gente. Acho que esse é um desafio que não acho que só as escolas não, acho que todo mundo que trabalha com o mundo náutico, que está recebendo um iniciante, um entrante, a gente precisa entender por que aquele cara está ali. Lá na escola, eu tenho o cara que procura a gente porque quer um novo hobby, porque está estressadíssimo, sem qualidade de vida. Eu tenho o cara que vai comprar um barco. Eu tenho o outro que quer dar a volta ao mundo. Eu tenho aquele que quer apenas começar a velejar. Eu tenho aquela pessoa que participou de uma semana de vela de Ilhabela num barco, não sabia nada e ficou incomodada por ficar tomando ordem, sendo contrapeso. Ou ficou assistindo ali do pier Ou também. ficou assistindo e ficou interessada no mundo. Então, assim, acho que o primeiro passo dos dois lados é por que a gente está aqui juntos agora? Você tem um desejo e eu tenho como missão te ajudar a realizar esse desejo. Então esse eu acho que é a grande resposta que os dois têm que se dar nesse primeiro momento. O que você quer com a vela? E não precisa ser, não, quero grandes coisas, não. Eu quero começar a ter mais contato com a natureza, já é suficiente. Porque aí, a partir daí, a gente, escola, ao menos na Caluanã, a gente busca entregar para esse cara um ambiente propício para aquilo. Então, eu trago muito esse questionamento do curso básico, básico, intermediário e avançado, sabe? Eu me questiono, quando eu comecei com a escola, era muito isso, básico, intermediário e avançado. Mas faz sentido? Entendi. Depende do que o cara quer. Eu vou até pedir pro Marco tirar isso aqui por enquanto, Marco. Volta lá com a nossa, porque senão a gente vai começar a dar spoiler aqui, mas é que eu quero chegar nesse momento aqui, que é um momento especial, que eu achei muito bacana esse seu método. E obviamente acabo me identificando um pouco, porque você contou um pouco dessa sua história. Mas pelo que eu estou entendendo, pela primeira vez eu estou escutando uma coisa diferente que eu achei muito interessante, porque assim, muitas vezes o motivador para a pessoa ir buscar aprender ou ir para o mundo náutico da vela, né, é diferente de cada um, né? Cada um tem um motivador que pode ser diferente. Então a gente, na verdade, tem que entender qual foi esse motivador, né? Qual foi o motivador? Qual foi o motivador dessa pessoa? Porque ele pode chegar, como você falou, poxa, eu preciso de alguma coisa para me ajudar a me desestressar. Simplesmente isso. E depois ele vai descobrindo coisas novas ao longo dessa prática, né, Léo? Não necessariamente o desejo dele, a minha escola consegue atender. Então também tem um caso de alunos que chegam lá e falam assim, meu tio tem um ding. E é outra preocupação que a gente tem lá na Caluanã, que é o seguinte: esse cara tem um ding, nós somos uma escola de vela oceânica. A gente tem que endereçar esse cara para o lugar certo. Perfeito. Você vai ligar lá no Pera. Você vai ter o melhor curso de ding do Brasil. Aqui dentro da Guarapiranga, em São Paulo. Não é aqui na Caluanã. Na Caluanã é quando você estiver olhando para a vela de oceano, tenho certeza que aqui você vai ser muito bem atendido. Aqui na BL3, na Cusco, lá com o Juca. Agora, então ter também essa responsabilidade de pegar o aluno e botar ele no lugar certo. Cara, a primeira experiência do cara é tudo. É isso aí, sem dúvida. E outra, né? É o que você falou. Colocar ele no lugar certo, mas para isso precisa primeiro entender qual a expectativa dele, né? Isso é perfeito, porque aí você consegue ajudar da maneira certa. Exatamente. Né? E é muito legal, porque hoje em dia você tem o YouTube, você tem vários canais de vela, né? Então o cara já chega ali
um negócio na cabeça dele que ele vai realizar aquilo. Ele não vem falando... vamos lá, é difícil ele falar assim para mim, eu quero aprender a velejar. Ele já vem com um sonho. Eu quero velejar. Eu quero cruzar o Atlântico, eu quero morar a bordo. Então o cara já vem com uma coisa que ele viu na internet e que aquilo virou para ele um propósito de vida. Pô, como é que eu ajudo esse cara? Sabe, esse é o meu questionamento. Então, pô, vou pegar esse cara que quer ter um barco e morar a bordo e vou ensinar ele do básico até ele ter condições de morar a bordo. Se ele quiser. Se ele quiser aprender, ele vai ter uma trilha completa para isso. E o barco à vela, diferente de outras embarcações a motor, ela exige um pouco mais de dedicação, eu diria, para conseguir conduzir o barco, Sim. né? Porque um barco a motor, né, uma embarcação a motor, você quase que simula um veículo terrestre a motor, um carro, alguma coisa. Claro que dando as suas devidas proporções, porque a gente está em terra, outro está em água, né? Então tem correnteza, tem outras influências aí no meio dessa história, mas o barco à vela, ele não basta só você ligar o motor e sair botando o manche para frente, né? Você precisa saber, primeiro de tudo, como é que eu coloco as velas, tem tudo isso, né, Léo? Tem tudo isso. É riquíssimo, né? A verdade é que você velejar... Tudo bem, se você levantar a vela, provavelmente o barco vai andar, mas vai ser uma coisa que você fez sem querer. Mas se você parar para ver tudo que tem ali de conhecimento e técnica, para você velejar com segurança e conseguir realizar o que você quer, é riquíssimo, tem muita coisa. Cara, se a gente falar só de navegação, já é um mundo de muito conteúdo. Gigante. Aí você vem para vela, velejar, técnicas de regulagem de vela, regulagem de barco, já é um outro mundo muito rico de conteúdo. Então é muito diferente de você pegar, ligar o motor e... É muito diferente. Muito diferente. Tem muito... E aí que eu acho que é legal, que é um outro ponto assim, que a gente leva muito para o iniciante, voltando para a história do iniciante, que é o seguinte, não é só a escola que vai te fazer um bom velejador, é o teu comportamento também diante do que a gente está te mostrando de possibilidades. Eu gosto muito daquele aluno, quando eu vejo o cara já está com 2, 3 livros, eu vejo muito assim pelo tipo de pergunta que o cara me faz, sabe? Eu falo, putz, esse cara está estudando. Isso é muito bacana. Por quê? Porque eu sei que ele, ali na frente, eu vou ter um bom velejador. Formado pela Caluanã, tripulando seu barco, tripulando meu barco, tripulando o barco dos outros, no próprio barco, velejando com segurança. Que legal. Quanto tempo já tem a escola? A escola tem 4 anos. Começou lá em Angra, né? Como eu te falei, no Bracuí. E agora a gente não está mais em Angra. Eu tive a infelicidade lá da perda do Felipe, que foi o meu grande parceiro aí na operação lá em Angra. Então eu trouxe ela para Ilhabela. Então eu estou com o barco operando na Ilhabela e aqui na Guarapiranga. Então na ilha você também tem lá a escola funcionando lá. Quem quiser lá na Ilhabela também pode ter aulas. Também tem. Com a Luanã, com a mesma metodologia. Com a mesma metodologia. Mas você pega para mim lá. E aí, então assim, quando você tocou num assunto que eu acho importantíssimo a gente abordar aqui, que é a segurança. Sim. Né? Então, qualquer embarcação de qualquer tamanho, seja ela a vela ou a motor, no mar, né, tem um aspecto importantíssimo da segurança que a gente precisa levar em consideração. Falar em segurança aqui para você proteger sua pele, protetor do velejador Santec. Você experimenta ele, depois me fala se você gostou ou não. Tem aí um cupomzinho também de desconto especial para você. Já é usuário? Lá, ó. Então sabe o que eu tô falando já. Né? Nosso parceiro querido Santec, do Alê e do Carlos Casagrande lá de Florianópolis. Obrigado, Carlão e Alê, por apoiar o Sailingcast. Mas voltando no aspecto segurança, então, como é que você endereça esse assunto, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar assim, poxa, eu não sei nadar, né? Sim. De repente a pessoa não sabe nadar, mas tem um desejo por velejar ou acaba achando que isso pode ser um fator que impeça ela de velejar.
Como é que é esse aspecto e como você endereça esse aspecto de segurança dentro da escola? Então, segurança para a gente é um valor. Tudo que a gente faz, o primeiro passo é ver a segurança daquilo que a gente está propondo. Então, a gente até, em certos pontos, em certos momentos, acho que a gente é conservador demais, mas que assim seja, porque a gente tem conseguido evitar problemas e traumas nos nossos alunos, justamente por ter um grau de conservadorismo que a gente acha que tem que ser. Então, para a gente, segurança é a base de tudo. A gente lida, Lê, com o entretenimento e o risco, né, na nossa operação. O aluno chega, ele quer aprender, mas ele quer se divertir. Ele precisa perceber que ali ele está diante de um ambiente seguro, com manutenção bem feita, com todo material de salvatagem em dia. Então, eu não diria nem que... Eu diria assim, segurança é um pré-requisito para você receber as pessoas. E a segurança, ela não passa só pelo que está acontecendo a bordo. Na nossa cabeça, o que está acontecendo em terra também é muito importante. Então, por exemplo, lá no clube, no Itaupu, você chega lá, tem o estacionamento, tem a escada adequada para você chegar nos hangares. Chegou no hangar, antes de ir para o barco, já bota o colete, o vestiário é adequado, você tem risco de tombo. Claro. Então, tudo isso está ali dentro da nosso pensamento de segurança. Eu acho que não é só o barco, não. Sem dúvida. Porque, assim, a gente precisa ter consciência de que se a gente realizar uma manobra de uma maneira imprudente ou da maneira inadequada, pode acarretar em questões, né, em acidentes, questões sérias. Mas se você seguir as instruções, o aprendizado e todo o protocolo, né, eu diria assim, que a gente precisa ter a bordo, né, é algo que a gente sabe que dá para evitar esses incidentes, né? A humanidade navega quantos anos, né? Pois é. Então, assim, tudo já está testado, já está comprovado o que é certo e o que não é. Tá fácil de acertar. É, isso aí. E, aliás, esse é um ponto interessante, né? Que me atrai bastante, né? Porque quando a gente fala, poxa, uma embarcação que é movida pelo vento, e quando a gente olha assim, né, a história da humanidade, quanta coisa foi feita, quantas conquistas foram feitas, a gente não precisa falar em detalhes das coisas que aconteceram, mas principalmente da navegação em si, né? Que tinha só os barcos com as velas que velejavam só de popa. Sim. Depois a gente foi evoluindo, velejando contra vento, onde os portugueses foram adequando novas velas e essa evolução. E quando a gente olha para isso, hoje, claro que a gente tem equipamentos com tecnologias mais modernas, mas o fundamento é praticamente o mesmo, né, Léo? Mesmo. Isso é incrível, né? É interessantíssimo. Você olha... Tem uma coisa que eu acho genial na vela, que é o seguinte... Os barcos hoje em dia são super equipados com tecnologia e tudo certo. Quanto mais, se você realmente for usuário, melhor. Cara, mas você consegue velejar com as fitinhas da Genoa, com uma biruta de top de mastro e com uma carta náutica. Dá para dar a volta ao mundo. Dá para ir a qualquer lugar. Então, assim, o que foi inventado lá atrás é usado hoje ainda em dia e muito usado. Lógico, você hoje tem as facilidades do GPS e tal, mas se você... No nosso curso de navegação costeira, para falar um pouco, a gente... A ida, a primeira perna, né? É toda feita sem tecnologia. Carta náutica, bússola e fitilhos e tal. É a que eu mais gosto. E volta no GPS. Que legal. O cara ter as duas experiências, sabe? E isso é feito lá no litoral, lá na Ilhabela. A gente faz Ilhabela. Depende do nível da turma também. A gente faz Ilhabela-Ubatuba, uma curtinha com uma primeira experiência. Depois a gente tem Ilhabela-Santos e já tem Ilhabela-Angra. Conta pra gente um pouco sobre as fitinhas da Genoa, quem tá assistindo a gente, para entender o que isso aí significa, professor. Então, a fitinha da Genoa, principalmente pro timoneiro, vale ouro, né? É isso aí, com certeza. Quem souber aproveitar isso, vale ouro. Vale ouro.
E aí, basicamente, é o seguinte, o vento, quando ele entra em contato com a vela, ele se divide, né, por barlavento e solta-vento, e aquele fitilho, ele diz para você se a posição que a vela está para aquele vento, se ela está regulada de forma adequada. Se os fitilhos estiverem com a tendência horizontal, é porque aquela separação do vento, na hora que ela encontra a testa da genoa, é porque você não está gerando turbulência e você está conseguindo tirar ali o melhor proveito do vento. Olha que legal isso, né? Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Porque assim, eu vou complementar um pouquinho o que o professor falou. Se estiver errado, você, por favor, isso? Né, você tem uma fitinha de cada lado da vela, sim, né? Que ele chamou de sota-vento e barlavento, que aí a gente explica também que assim, barlavento é o que você... Vou explicar isso aqui, eu vou deixar o professor explicar isso depois, mas barlavento basicamente é por onde o vento entra no barco e o sota-vento por onde o vento já saiu do barco, já passou pelo seu barco. Então essa vela tem dois lugares, um lugar que é o de barlavento e o de sota-vento. E cada lado tem uma fitinha. E elas trabalham assim, né, de acordo com o vento. Se uma tiver para cima, né, tiver de sota-vento para cima, o que a gente precisa fazer? Precisa regular essa vela, ou você precisa ajustar o leme. Sim. Tem alguma coisa que a gente precisa fazer. Ser feito. Né? Mas o que a gente está querendo dizer aqui, que de uma forma bem rudimentar, a gente consegue, sem instrumento tecnológico nenhum, né? Velejar. Consegue velejar. E bem. Ajustar. E bem. E voltando lá para o mundo da regata. Timoneiro olha mais para o fitilho do que para qualquer outra coisa. Isso é incrível. É incrível. Né? Eu adoro velejar olhando para isso, né? Eu adoro velejar olhando para os fitilhos, para o catavento ali no topo do mastro, né? E que vai dando para a gente as condições de orça e tal. Claro que aí você tem um instrumento, você consegue refinar um pouquinho mais essa sua velejada. É tudo, né? Complementar, né? E às vezes um vale do outro. Às vezes o instrumento está mal regulado, você olha lá para cima... Você está olhando o instrumento e fala, pô, aqui eu estou andando a 90 graus, mas só que ali já estou vendo que eu estou orçando, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Provavelmente o instrumento, porque ali né, tá dando condição. Eu acho muito legal isso, assim, essa possibilidade de você velejar com aspectos assim ainda rudimentares, sabe? E eles não terem ficado ultrapassados. Isso é muito bacana. Isso é incrível. Na represa, aqui na Guarapiranga, posso estar falando besteira, não conheço todos os barcos, mas conheço muitos. A maioria é sem instrumento. É sem instrumento. Né? Tô falando de minuciano, tá? Tô falando as classes mais... ou os monotipos também, né? Quando a gente veleja ali de Star ou Snipe, o pessoal do laser, ninguém tem instrumento dentro do barco. É na base da sensibilidade, da observação. Dos recursos mais rudimentares. É maravilhoso. É incrível isso. Porque te dá essa... Então, quando a gente está falando de velejar, a gente não está falando só do esporte, está falando de aprender... Tem vários conhecimentos que agregam o velejar, né? Muita coisa, muito conteúdo, cara. É um mundo. É um mundo. Se o cara para procurar conteúdo, informação, vai achar e muito. Muito, né? Muito. Eu posso falar que, assim, eu sou um doente pela vela, porque eu consumo 24 horas isso. É impressionante, porque é o que eu te falei que a gente estava conversando aqui no começo. Sobre o projeto Sailingcast, né? Então é a forma que eu continuo consumindo a vela, mesmo se eu não estou na água. É maravilhoso. Estou falando sempre com pessoas incríveis aqui, ou quando a gente está se preparando para fazer essas conversas também. Estou cada vez mais estudando, conhecendo mais gente e aprendendo. Continuo aprendendo, não tem como não. Não tem como. Sabe uma outra coisa ali que eu gosto muito assim da vela? E eu tenho trazido isso para os nossos alunos, é assim, a vela como uma ferramenta para desenvolvimento pessoal. Olha aí. Não só o lado técnico, mas, cara, o teu lado humano, a vela também, se você parar para pensar o que a vela faz com uma pessoa, do início da vida dela com a vela até o fim, ela transforma uma pessoa. Ela transforma. Eu conheço gente que quando chegou lá na escola, vou brincar aqui, tá? Eu brinco que eu vou tirar esse sofá debaixo de você. E se transformou numa pessoa totalmente aquela pessoa hands-on, que faz as coisas, que realiza, que se transformou numa pessoa mais corajosa, numa pessoa mais equilibrada. Porque você tem que ter ali também um grau de resiliência alto quando você está velejando. Quem manda é a natureza, amigo.
Não adianta aquele negócio de falar mais alto, de mandar nos outros. Esquece. Aqui quem manda é a natureza. Então ela também, como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, ela vale muito se você souber explorar isso com os alunos, né? Coragem, resiliência, ética. Você está competindo na vela. A vela é um esporte amador, cara. Você não tem um juiz lá, tirando algumas classes, você não tem lá um juiz olhando a regata toda. E aí, você vai ganhar não sendo ético? Como é que vai ser essa história aí? Então ela traz um monte de outras questões também que eu gosto muito, assim, que a vela como desenvolvimento pessoal. Sem dúvida, isso é maravilhoso, porque você traz essas outras questões, valores, né, para dentro de um esporte. Claro, todo esporte tem valores, né, mas esses são, eu diria que, muito peculiares da vela mesmo, né? Então as pessoas falam assim, pô, você ficou lá boiando, quem não conhece de vela, às vezes pergunta para mim, mas você ficou boiando 7 horas, foi o que aconteceu com a gente lá na volta toque-toque, na semana de vela, com aquelas retrancas lá do Atrevida batendo, que imagina 600 quilos cada retranca daquela. Quem não ligou o motor, ninguém ia saber. Não é assim. Não se desiste. Isso. É isso. Não se desiste. Né? Então, assim, ligar o motor... não, ele fala assim, por que você não ligou o motor? Ninguém ia ficar sabendo, né? Quem não é da vela pergunta, fala, mas, pô, liga o motor. Não tem essa, né? Dentro da vela é isso, né? Ou você é ético e tá ali se desafiando e tá se pondo de forma igualitária, né? Os seus adversários, né? É por isso que a gente fala que a vela é um esporte de cavalheiros, né? Cavalheiros. Cara, o outro elemento que eu acho muito bacana, assim, que a vela, que eu vejo assim desenvolver muito nas pessoas, é a coragem, cara. O que eu vejo, eu tenho gente que chega lá, não sabe nadar, e que bota o pé no barco, o barco começa a balançar, a pessoa já trava. Quero descer. Já fica em pânico. Eu já sei que aquele cara eu tenho que ter uma abordagem diferente, aquela pessoa tem que ter uma abordagem diferente. É que aquele ali, eu não vou ensinar ele primeiro a velejar. Eu vou primeiro consertar não diria, que não é um problema, não é um defeito, né? Desculpa. Eu vou atuar nesse medo dele, mostrando que com técnica, com habilidade, com conhecimento, segurança, vai na boa, vai velejar, vai se divertir, vai viver esse negócio. E que você falou da natureza também, né? A gente tem que aprender a ter a paciência para esperar o vento chegar. E tem que também ter a humildade de reconhecer que agora não é para mim. Pau tá quebrando, mar tá grande. Não vou entrar. Você tem conhecimento, técnica, habilidade para enfrentar isso aí? Não. Então, fica em casa hoje. É isso aí. Um exercício de humildade grande também. Então, além de ser uma escola do mundo náutico, uma escola para a vida, né? A vela ou... A vela. A vela, escola. Não tenho dúvidas disso. A escola Caluanã, a vela, de modo geral. Não tenho dúvidas disso. A vela é uma escola... Se você pega... É aquilo que eu te falei. Eu vejo a evolução em certas pessoas. Chega lá no primeiro dia com a gente, é uma pessoa e termina o ciclo, cara. E não foi a escola. Tudo bem, foi a escola porque a gente tá ali atuando. Proporcionou, né? Mas foi a vela, cara. Foi a vela que fez dele uma pessoa... Minimamente se desenvolveu em alguns quesitos assim que antes ele não faria. Esse é um tema interessante que no começo do projeto do Sailing-Cast eu trazia muito para a conversa, né? Que eu perguntava justamente isso. Você acredita que a vela transforma a vida das pessoas? Transforma. Transforma a vida da pessoa, transforma a pessoa do ponto de vista pessoal, desenvolvimento pessoal, transforma ela do ponto de vista social. Você cria novos vínculos na sua vida. E eu vou te falar, o velejador é gente boa, é impressionante. É uma comunidade muito, muito bacana de fazer parte. Transforma a sua saúde mental. Você tem contato com o sol, com a natureza. É uma coisa que é interessante que eu percebo, cada dia que eu velejo num barco novo, eu crio novas amizades, como se fossem amizades de muitos anos. Tempo, Porque a gente entra num barco, principalmente, seja ele do tamanho que for, pode ser numa tripulação, a partir do momento que você veleja com mais um, né? Então, num Star, ou num Snipe, ou num Hobbycat 16, ou então você vai para os oceanos, você tá ali dentro daquela embarcação e, de uma certa forma, você se entrega e o outro também se entrega para você. Então, são duas pessoas que têm que se confiar ali, né? Tem que ter a confiança um no outro. E aquilo ali
ou sai dali numa relação muito profunda de conhecimento e amizade, cumplicidade, ou também não tem nada, né? Ou então pode dar problema pode dar um também. problema, Pode. né? E algumas vezes dá, né? E algumas vezes dá, E né, tudo Léo? certo, né? E tudo certo, Se às não vezes. se não tiver falta de... Se mantiver o respeito, não tiver violência, tudo certo. É. Mas acontece, né? Já participei de tripulações que no final era cada um para um lado. Não deu certo. E tudo bem. Aprende ali com o que aconteceu e toca a vida. E a gente sempre tira um aprendizado disso. Tem que tirar, cara. Tem que tirar. Cara, dois ambientes assim na vela que são estressantes. É um estresse bom, mas são estressantes. É a competição e as travessias, né? Uhum. Que a competição você tá ali na pressão. Quer dizer, se você tá competindo para ganhar, né? Se você tá competindo porque você quer performar. Aquilo ali tem uma pressão natural pelo próprio objetivo que é performar. E a travessia, ela tem também um ambiente estressante, que é o confinamento. São dias e dias, às vezes meses, você com aquela pessoa, com as pessoas ali no mesmo ambiente. Convivendo ali. Convivendo, enfrentando as maiores, algumas dificuldades que a própria natureza impõe. E as pessoas têm que ter inteligência emocional ali, cara. Olha aí, a oportunidade de desenvolvimento pessoal também. Inteligência emocional ali, como é que você vai lidar com aquelas situações de estresse. Você precisa sair dali minimamente, aquilo tem que ser bom. Então, as pessoas também, é isso que eu falo, eu vejo muito assim, uma correlação da vela com o desenvolvimento pessoal muito forte, assim, sabe? Então, por isso que eu acho que a vela é um esporte muito completo pra gente, pro praticante. E isso a gente precisa contar pro novo praticante. Porque alguns acham que é chegar lá, fazer um curso básico, intermediário, avançado e acabou. Não é. Esse curso básico, intermediário, avançado que você está fazendo, ele é o primeiro passinho que você está dando nessa história. Tem muita coisa para você aí. Não acaba nunca, na verdade. Eu trabalho com isso hoje em dia. Você Sailing-Cast é um trabalho. Lógico. Então, não acaba nunca. Não a gente acaba. sempre, se a gente se desafiar, como você falou, né? E o que o Pedro traz, que você trouxe também, se a gente quiser, é um mundo sem fim. É um mundo sem fim. Porque outro dia eu fui velejar pela primeira vez num Star de Poeiro. Eu vi isso, postou lá no Instagram. Caramba, demais, que experiência, né? Maluca, cara. Doido demais. E olha que eu tenho experiência de sair no trapézio em Hobbycat, em Nacra e tal. Eu falei, não, vai ser moleza sair no trapézio aqui desse... Mas... Eu tô começando agora uma experiência com HPE. Olha aí que legal. Loucura. Uma coisa completamente diferente do que eu tô acostumado. Então a gente tá com um HPE lá no clube, na escola. Eu tô aprendendo, literalmente. Montar o barco, técnicas. Claro. E um mundo riquíssimo, assim. Tô adorando. Essa é uma experiência que eu ainda quero ter. Eu até outro dia fiquei pensando de chamar o Lucas Mesquita, né? O Mesquita. Porque ele tem lá um projeto bacana. Eles correm no Bravo e tal. Passou aqui pelo Sailing-Cast já. De ter essa experiência no HPE. Mas eu acho que vai ser com você que eu vou ter. Já tá convidado. Agora, vai com emoção. Tem que ser. Porque, na verdade, é isso também, né? Eu acho que contando um pouquinho da minha paixão pela vela, eu comecei com adulto já, né? Não comecei criança, comecei adulto aqui na represa e não passei pelos diversos barcos, né? Eu aprendi no dinghy, mas depois eu falei, eu quero mais emoção. Aí fui logo para um Hobby 14, depois eu falei, eu quero mais emoção. Aí fui para o 16. Deu aquela acelerada no processo. Eu quero mais emoção. Então eu venho com um DNA do Hobbycat, né? E que é um barco veloz, é um barco arisco, é um barco delicioso para velejar, mas nunca foi das regatas. Eu entrava na água para me divertir. Até que eu levei esse barco um dia para Ilhabela, ficou lá na BL, eu velejava no mar com a minha esposa e tal. Então eu tenho essa pegada dessa adrenalina. Então, esse ano eu fiz a Semana de Vela no Atrevida, que é um barco maravilhoso, um barco centenário e tal, mas não tem essa adrenalina. Tem toda, né, a experiência específica do que é velejar num barco clássico dessa forma. Mas essa adrenalina que eu quero voltar a ter, eu estava pensando justamente de ir pro monotipo de novo. HPE não tem essa
essa velocidade que um hobby pega, mas ele acelera. Ele acelera e tem que ter essa sincronicidade com o time, com a tripulação, né? Você botar esse balão para cima tem que ser uma coisa rápida. Aquele balão é um negócio inacreditável. É gigantesco perto do tamanho do barco. Pô, então eu vou, hein? Tá convidado. Tá onde o barco? Aqui Tá aqui no Itaupu. Ah, tá aqui. Tá aqui no Itaupu. Então eu vou, hein? Quando você me avisar, falou, vai ter treino aqui. A gente tá, até legal, a gente tá com uma agenda fixa de treino, para justamente a gente se desenvolver, né? Dominar aquele barco ali que... Ele não é difícil, tá? Ele não é um barco difícil, ele é um barco... Ele é muito rico, assim, em técnicas. A regulagem fina dele faz muita diferença. É isso que eu ia falar, tem muita regulagem, né? E é fina. Você soltou um pouquinho, o backstage é outro barco. Passou um pouquinho, já é outro barco. Então, assim, então ele não é um barco difícil, ele é um barco muito técnico. E a gente está com essa agenda de treino semanal. Próximo você vai estar. Já põe na agenda. De sábado? De final de semana? Durante a semana? Dia de semana. A gente faz ou quinta ou quarta, dependendo da meteorologia. Tá. Aí o pessoal dá uma bloqueada na agenda e dá uma fugida lá. Vou me planejar então. A partir de que horas? Ó, a gente faz à tarde, né? Para pegar vento. Para ter o vento, no horário da vento. Tenta chegar lá meio-dia, 1h. Aí mete bronca. Vou aparecer lá, hein? Claro. Vou aparecer. Que legal, olha aí, ó. Professor sempre proporcionando novas experiências para todo mundo. Que legal, olha aí. Legal. Ô, Lucas, você se livrou de mim dessa vez, mas em breve, a hora que eu tiver bom, eu vou querer um lugar lá dentro do Bravo. Mas a minha ideia é uma hora a gente criar uma tripulação Sailingcast. Ó, que legal. Quem sabe a gente faz um trabalho junto com a Caluanã para proporcionar isso daí. Né? Porque meu objetivo, na verdade, assim, é proporcionar cada vez mais gente para dentro da vela. Né? Mas eu não sou professor. O professor está aqui na minha frente. Vamos lá. Esse é outro ponto legal assim que eu vejo da vela, né? Você falou da gente tentar juntar a Sailingcast, Caluanã. Tem vários movimentos assim que eu acho muito interessante que a vela faz, todo mundo se ajudando. Sabe? Então, por exemplo, vou te dar 2 exemplos rápidos. Agora, a BVO, a figura do Baiá, do Felipe, do Belotti. Cara, a BVO é uma associação que está de braços abertos. Assim, acho isso muito bacana, para criar coisas assim, sabe? Como é que a gente junta para fazer algo para o público final. A gente acabou de fundar a BEV, que é a Associação Brasileira de Escolas de Vela. As escolas se juntando para se ajudar e construir algo mais bacana para o público final. Então, cara, eu acho todos esses movimentos assim de aproximação para propor algo melhor, a gente está dentro. Isso faz muito sentido assim para nossa cabeça. Porque esse movimento tem que partir de nós, né? O mercado é desse tamanhinho, cara. A gente tem que se ajudar para expandir essa história. Esse movimento tem que partir de nós, porque... E outra, é tão gratificante quando a gente vê... Bom, eu posso imaginar você, quantos alunos você já deve ter formado por aí, mas quando você fala assim, poxa, olha que legal, aquela... Não tem nada... o mais bacana ali é chegar na semana de vela. Isso eu gosto muito. Olha lá, naquele barco tem... Aquele barco tem, naquele passou lá, tem. aprendeu lá comigo. E mais legal é o seguinte, é ver a pessoa fazendo uma função, executando uma função a bordo. Esse para mim é o grande... É a hora que eu falo assim, cumprir minha missão. Tem várias formas assim que eu vejo de cumprir a missão. O cara comprou o barco, tá morando a bordo, tá pelejando com a família, tá se divertindo, tá fazendo as coisas com segurança, tá construindo uma história na vela. Isso para mim já é uma super... Putz, que bacana, entreguei a minha missão. E a outra na competição é ver isso. É ver alunos da escola tripulando, ou com seus próprios barcos, mas tripulando e exercendo uma função, sabe? Eu tenho certeza, porque assim, eu falo de legado, né? Eu falo de legado. No começo aqui eu falo, né? Meu papel é criar um legado da vela brasileira. Porque cada um que passa aqui tá deixando uma história, tá marcando, né, da forma que tá deixando seu registro. Sim. E cada aluno que você ensina e que numa hora tá lá na sua vida independente, que isso é um legado também. É muito legal. Isso é um legado também. Que vem... Eu trago isso muito, né, para quem me conhece, do histórico da minha vida esportiva, que vem das artes marciais, né, do judô. E aí eu vou começar a entrar um pouquinho dentro da sua metodologia. Legal. Que você me apresentou. E eu, na hora que vi, eu falei assim, poxa... Da onde será que o Léo tirou isso? E você já me contou, mas você vai contar aqui pra gente. Né? Que você criou uma maneira, né,
que traz isso desse mundo das artes marciais. E artes marciais tem muito de legado. Muito. Né? Tudo isso que a gente fala de artes marciais são artes milenares aí, que vieram lá de trás e as pessoas continuaram praticando de alguém que um dia ensinou. Foi. De alguém que um dia ensinou. Então o que você faz hoje é deixar um legado também, né? A gente olhar e falar assim, poxa, que bacana. E eu, através do Selincast aqui, começo a registrar isso, e se um dia isso continuar registrado, né, e o YouTube permanecer gratuito para que as pessoas vejam, continua sendo um legado aí para as pessoas. Não tenho dúvida. Para todo mundo ver. Eu vou pedir para o Marcos aqui voltar a projetar, né, aquela imagem. E se você que puder jogar para a turma na tela, Marcão, por favor, enquanto o Léo explica um pouquinho para a gente. Tem aqui um fluxo, né, Léo? Conta para nós aqui um pouquinho como é que funciona. Em casa, quem está assistindo, né, seja na TV ou no celular, eles estão só com essa imagem aqui, tá? Eles não estão nos vendo. Então, dá uma explicação aqui para a turma como é que funciona. Essa é a metodologia da sua escola, É a metodologia da Kaluanã. Ela nasceu das artes marciais. Eu não sou lutador. Do jiu-jitsu, que você estava me falando, né? Eu nunca fui lutador, mas eu tenho diversos amigos lutadores e um desses amigos é dono de uma das principais academias do mundo, que é a Aliança, né, que é o Fábio Gurgel. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, contar do meu projeto. E ele me influenciou muito positivamente no sentido de, cara, você precisa criar uma metodologia que enderece o desejo dos seus alunos. Primeira coisa, você precisa entender porque que aquele cara está conectando com você e que você dê para ele a possibilidade... Coloca nele, Marcão, enquanto ele está contando essa história aqui, que é muito interessante. E aí ele me trouxe, você precisa endereçar o desejo dos seus alunos e entregar para ele uma forma dele realizar aquilo. E isso passa por uma metodologia educacional que, de alguma forma, tente encontrar aí uma forma de equalizar todos esses desejos. E assim foi, nasceu dessa forma, conversando com o Fábio. E aí... Que é um baita de um atleta também. Baita de um atleta, campeão mundial, a família toda. Dedicada à arte marcial também. Um super empresário hoje em dia. A Aliança é a maior rede de academias de jiu-jitsu do mundo. Então, assim, foi uma mentoria, assim, que, cara... Ô, Fábio, convidado aqui para vir aqui no Selincast, né? A gente pode conversar um pouco de jiu-jitsu, judô, né? Isso aí. Mas só que vamos botar você dentro do barco. Ele já velejou com você alguma vez? Ainda não. Olha lá, vamos colocar ele no barco também, ó. Legal, né? Legal, vamos convidar sim. Mas conta pra gente, então aí você se inspirou nessa forma da metodologia de ensino das artes marciais. Da arte marcial. E aí o que a gente fez, né? A gente criou as graduações, né? Então, se você olhar na imagem, a gente tem a graduação azul, a verde e a amarela. Pode jogar lá, Marcão, para a turma. Então, a primeira graduação é azul. É azul. Que é quando o aluno sai do zero até o que a gente chama de velejador autônomo. Mas então, só para eu entender, vamos lá. Eu chego lá na Kaluanã, eu vou vestir o uniforme azul. Você vai ganhar a camisa azul. Eu vou vestir o uniforme azul. Quando você terminar. Quando eu terminar. É uma graduação. Então enquanto eu não terminar... Você vai estar com uma camiseta branca da escola bonitinha e tal. Então eu sou a faixa branca. Você é a faixa branca. Você vai ganhar a camiseta azul quando você terminar primeiro estágio. Todo o módulo iniciante, que a gente chama ali. Tá. O módulo iniciante ele é formado pelo nível básico e pelo que a gente chama de programa autonomia. Esses dois cursos se transformam num velejador autônomo, que eu acho que é o nosso grande objetivo no início da carreira, da vida de um velejador, que é fazer com que ele tenha condições de velejar sozinho. Sozinho que eu diga, comandar. Ele vai saber levar a família dele para um passeio, ele vai saber levar um amigo, ele vai poder velejar sozinho, dependendo do tamanho do barco. Então, nessa graduação azul, ele sai um velejador autônomo. Tá? E eu tô vendo que tem umas ramificações aqui. Aí dizendo que compõe. São as aulas que você administra. O nível básico é composto por teoria. Todos são compostos por teoria e prática. Tá? E aí a gente explora os conteúdos nesses dois formatos. Ele virou velejador autônomo, onde ele chega nessa primeira estrelinha
dourado. Você joga nele de vez em quando, ô Marcão? Ah, ótimo. Melhor. Coloca eu. Tem para colocar eu também? Ai, boa, Marco, obrigado. Então, quando ele está aqui como velejador autônomo, que ele acabou de receber a camiseta azul dele, ele faz uma escolha. Ele pode ir para o mundo da competição ou para o mundo do cruzeiro e travessia. Então, assim, meu amigo, você já sabe velejar, você já tem condições de tocar um veleiro sozinho ou comandar um veleiro. Agora é o seguinte, tem 2 caminhos aqui para você seguir, que é o da competição e é o da travessia cruzeiro, aí pernoite e tal. E ele faz a escolha dele. E cada uma dessas trilhas endereçam alguns outros temas. Por exemplo, na módulo competição, ele escolheu ser competidor. Quero participar de regata, eu quero no ano que vem participar da Semana de Vela de Ilhabela bem. Num barco competindo. Competindo. Eu quero ser um tripulante bom de um barco na Semana de Vela de Ilhabela. Legal, então você vai fazer o módulo competição. O que tem no módulo competição? O primeiro passo é uma clínica de balão. Então ele aprende realmente a usar o balão. Que legal, isso aí é ótimo. Porque todo mundo tem, eu tenho medo de pôr balão. O balão, tem sempre aquela história do balão. Eu acho maravilhoso a gente dar uma balonada, a coisa mais incrível. O balão para subir depende da tripulação. Se o cara não tem tripulante preparado, ele não vai subir. Não vai, isso é verdade. Isso é verdade. Então, assim, entrega tripulante pronto para aquele barco. Esse aí você pode contar, que ele vai te ajudar. E ali tem que aprender no balão simétrico ainda, ou não? No nosso é simétrico. Eu não tenho assimétrico ainda. Agora no HPE pode ser que a gente comece. Mas é porque como lá na escola são 2 J24 e um Skipper 30. Então esses 3 barcos são um balão simétrico. Balão simétrico. Balão simétrico, para quem não sabe, ele é um balão que tem os 2 ângulos iguais e ele é utilizado com um pau de spinnaker, não é isso, professor? Isso aí. Olha aí. Aí ele faz a clínica de balão, ele termina a clínica de balão, ele vai para uma clínica de regata, né? E isso tudo teoria e prática o tempo todo. Depois que ele complementa a clínica de balão e a clínica de regata, ele participa de um campeonato oficial com a gente. Então ele pode escolher entre a Copa FEVESP, aqui na Guarapiranga, Taça Mário Bucupi na Guarapiranga, a Copa Mitsubishi na Ilhabela e o Paulista de J24 na Guarapiranga. Ele participa efetivamente do calendário todo. Ele tem que escolher ao menos um. Ele foi bem nesse campeonato, ele é graduado com a camiseta verde. Só depois do campeonato que ele ganha a próxima graduação. Ele é graduado por performance. Uma pergunta. Nessa hora que ele está compondo essa tripulação, o uniforme dele, ele está usando a camiseta azul ou não? Tá de azul. Então o time todo está de azul? Todo mundo de azul. Na Copa Mitsubishi, minha equipe toda é de azul. Todo mundo legal. de azul. Aí quando ele acaba e ele é formado na graduação verde, aí ele passa a ser elegível à nossa equipe de competição, que corre 3 campeonatos, que é Semana de Vela de Ilhabela, Brasileiro e Circuito Rio. Essa aí é onde corre a minha equipe oficial, que é a turma que a gente realmente exige uma performance maior. Então, dessa forma, o cara ele sai do nível 0 até chegar ao nível competidor. Só que o que eu acho legal, Ale, é que a gente trabalha com o conceito de aprovação. Não é porque você fez o curso, é porque você teve a performance. Você está no módulo competidor. O módulo competidor é performance. Claro. Como é que eu falo? Você foi muito bem aqui, mas aqui não foi. Vamos voltar aqui e vamos refazer tudo de novo. Então você vai tirando do cara o máximo que ele pode. E agora esse ano, na Semana de Vela de Ilhabela, eu tive foi a primeira vez que um aluno nosso, essa metodologia é muito nova, tá? A gente começou ela, não tem 6 meses que a gente começou a aplicar ela. A gente teve agora, na Semana de Vela de Ilhabela, um aluno nosso que fez toda a nossa trilha e foi aprovado para correr Semana de Vela com a gente. Então isso que eu ia te perguntar. Quantos que chegaram até aí? Por enquanto tem um. Tem um. Foi o primeiro agora. Que legal. Aqui, nesses níveis aqui, eu tenho vários, tá? Quem é ele? Qual é o nome? Você pode falar o nome dele? Ou... Pode, Tiago Alexander. Aê, Tiago, parabéns, hein? Muito bom. Tiagão participou com a gente e pegou um pódio lá na Semana de Vela. Que legal, hein? Estreou. A gente corre na RGS, na Bra RGS, né? Que é onde a gente se propõe a competir. E foi muito bom, foi muito bacana. Assim. Que lugar que pegou? A gente ficou em terceiro na RGSB e em quarto no geral.
Foi muito bom. Parabéns, Thiago. Parabéns, hein? Thiagão Que legal, ajudou a gente lá. Dando inspiração para os outros que estão aí Exatamente, na trilha, né? E agora a gente tem uma tripulação formada aqui, que está se formando agora no nível, na graduação verde, que está correndo a Copa Mitsubishi com a gente. Essa turma, a gente também tem conseguido ficar no pódio com essa turma. Então é isso. E aí, esse é o módulo competição, né, Léo? Tá. E depois eu tenho o módulo cruzeiro. Isso que eu ia falar. Conta um pouco do módulo cruzeiro. O módulo cruzeiro é aquele aluno que não se vê competindo, mas que quer ter o barco para fazer viagens, quer pernoitar com a família. E aí ele entra numa outra trilha de desenvolvimento. E aí ele tem lá os cursos de travessia, ele tem o curso de mestre amador, ele tem o curso de pernoite, então roteamento meteorológico. Então ele entra um outro caminho que é voltado para esse cara que não quer competir. Que também é maravilhoso. Maravilhoso. O que você gosta mais, de cruzeirar ou regatear? Eu vou ser sincero, porque senão lá vão puxar minha orelha. O meu olho brilha na regata. Né? Mas eu gosto muito eu fui criado como cruzeirista. Você vem daí, né? Eu venho daí. Angra é o berço do cruzeiro, né, cara? Mas eu gosto muito dos dois. Tem coisa melhor do que você velejar também sem compromisso de performance, com os amigos, com a família, conversando, sem ter... Podendo ancorar num lugar bacana. Onde quiser, dormir. Fazer uma comida gostosa, curtir, né? Ver um pôr do sol ou um amanhecer. Coisa maravilhosa. Maravilhoso. Então, eu gosto muito dos dois. Mas se eu tivesse que escolher, o meu caminho seria o módulo competição. Mas não impede depois de quem passar por toda essa trilha, depois fazer a trilha do... Faz ali também. E aqui tem uma caixinha laranja, só para eu te contar, Ali, que é o seguinte. Tem o cara que não quer nenhum dos dois. Eu não quero mais nada, eu estou feliz como sendo um velejador autônomo, tá bom. Então você vai fazer parte do nosso clube de vela. Você vai ficar usando o nosso veleiro para praticar até você comprar o seu, até você comprar uma cota, o que você for fazer. Mas, enquanto isso, você fica praticando. Você fica aqui. Como você é autônomo, você pode conduzir. Aproveite, seja feliz. Que legal, hein? Muito bom. E aí o grande objetivo dessa trilha é o nosso aluno se transformar no graduação amarela, que é o faixa preta, da nossa metodologia. Logicamente, guardadas as proporções, a gente sabe que se considerado um velejador faixa preta, estamos falando de outra história, mas dentro da metodologia... Passou por todos os estágios, foi aprovado. E agora vai viver a sua vida como velejador aí, porque... Que incrível, aí é o legado que você vai deixando para a turma aí. E essa é a metodologia, assim, o aluno consegue completar essa metodologia, depende muito dele, né? Ele pode fazer em 1 ano ou 2 anos. Tá. É isso, cara. Eu acho que eu quero passar por essa trilha toda aí. Não vem com esse papo, não. Pô, eu sou a raiz ainda, professor. Eu sou um cara ávido por aprender. Eu adoro coisa nova, eu gosto de aprender, gosto de Então nós vamos aprender junto, HPE. Vamos, juntos. Vamos. Ou então, quem sabe, um dia você me dá a honra de ajudar você estar lá dentro junto com os teus alunos e poder compartilhar um pouco do que eu sei lá, que eu não sei nada ainda. Maravilhoso. Eu adoro também, porque assim, é o que você falou, né? É muito gratificante a gente ver as pessoas que estão dentro da vela, principalmente se você ensinou. Eu praticamente não, né? Eu não tenho uma escola, não ensino ninguém, mas sempre que eu tenho oportunidade eu trago pessoas para dentro da vela, para velejar comigo, para ter essa experiência, e eu já consegui trazer algumas pessoas para dentro do mundo da vela, e isso é muito gostoso porque elas passam é uma maneira, eu acho que é algo que a gente quer, que elas sintam a mesma coisa que a gente sente quando a gente está ali trimando uma vela, velejando, sentindo o vento bater na cara, né, vendo o barco sendo sugado pelo vento, né? É maravilhoso. Isso é incrível. É maravilhoso. Aí a gente vê as pessoas sentir isso também e falar, pô, eu também quero isso. É muito bom. Uma coisa que eu acho muito bacana assim, nos nossos cursos de navegação costeira, de travessia, faz parte do módulo cruzeiro,
o cara sai de uma cidade para outra. E ele planejou aquilo ali, ele realizou aquilo ali. Olha que legal. Eu já tenho casos de gente que chega emocionada. É lógico. Do outro lado. Fala, Posso imaginar. Porque assim, não tem nada dado. Só está dado o conteúdo e o desafio. Vamos construir agora. Qual vai ser o nosso plano para chegar lá? Qual é a rota? Faz aí na carta náutica. Babá. O cara chega e fala, não acredito que eu cheguei. É assim, é muito gratificante. E não tem idade, né, cara? Não tem idade. Você começa muito cedo, né? Você tem lá o Optimist, você começa muito cedo. O desafio é esse, é a perenidade, né? Como é que a gente mantém? Você sabe o que é curioso? Porque assim, na véspera da Semana de Vela, que foi no mês de julho, a gente estava dando uns treinos lá de atrevida e tal, e para dar um jibe naquele balão que tem 500 metros quadrados, você precisa fazer uma certa força lá, não é tão simples. Precisa de 3 caras para puxar aquela contra esgoto. É assimétrico? É assimétrico. É lógico, é assimétrico. Mas não põe pau de não espírito aquele negócio. Não ia dar. E aí a gente fez uns treininhos lá, eu tava saindo com a língua assim, ó. Aí eu falei, quer saber? Precisei voltar pra academia. Então assim, a gente cuida do corpo, cuida da saúde, você tá mais envolvido. Claro que a gente toma a nossa cervejinha no final, que é gostoso. Na hora da resenha tem sempre lá a nossa canoa de cerveja nas regatas e tal. Sempre. Mas, como você falou, transforma a gente, né? Transforma, cara. Transforma a vida da gente. Não dá mais pra ficar com o sofá, como é que você falou? Tirar o sofá debaixo dele. Tem que tirar o sofá da do aluno. Tirar o sofá da bunda, porque tá grudado, né? Tira esse sofá, pesado. Tinha um amigo meu que falava assim, tá marcado aqui nas suas costas, tá giroflex, de tanto que você fica sentado no escritório. Mas é isso, meu. Tem que tirar. A gente se mexe, a gente tá em contato com a natureza, né? É muito dinâmico, né? E outra, tem vezes que não tá aquele sol lindo, né? Porque a gente sempre associa o barco à vela aquelas imagens maravilhosas, só mas de vez em quando tem um vento, tem um dia nublado, uma chuva, né? Geralmente quando tá ventando sul é um dia diferente, então a gente tá sempre na diversidade, sempre, né? É isso, cara, é uma super ferramenta de desenvolvimento pessoal. A pessoa tem que se colocar também, se expor, querer participar, porque vai aprender muita coisa, cara. Vai aprender muita coisa. Não tem como, não. É muita informação, é muita vivência. É sempre um contexto diferente. É muito bom, sim. Léo, você tem projetos... acho que meio que eu já entendi aqui que, na verdade, o teu método, né, já é um projeto, né, que tem um cronograma acontecendo, pelo que você me falou, das regatas. Então, você deve participar com os teus alunos e das devidas graduações das próximas regatas agora para o segundo semestre, sim, é isso? Sim. Hoje o principal projeto da escola é consolidar a metodologia, a gente rodar mais turmas com ela, ter novos alunos formados nela toda, né? Então o nosso maior foco hoje é esse. Outro foco que a escola começou a dar agora no segundo semestre é a história do HPE. Também a gente quer transformar numa realidade, em breve ter uma trilha similar para a HPE. Só que aí trazendo, acho que a HPE, a gente precisa trazer gente que veleja nesse barco com muito mais propriedade do que a gente. Então a gente tem conversado com algumas pessoas, principalmente lá da Ilhabela, para apoiar a gente nesse projeto. Então esses são os 2 projetos agora do segundo semestre, a consolidação definitiva da metodologia e o aprimoramento do que a gente está se propondo a fazer com a HPE. E a gente tem uma outra frente, que é a nossa frente corporativa, que aí é voltada para a gente levar a vela para o meio corporativo, com trabalhos de liderança, formação de equipe. A gente já fez alguns, mas agora no segundo semestre a gente também está intensificando. Então são os 3 projetos que a gente está super envolvido. Eu tenho um projeto atrás da minha orelha aqui que fica me perturbando todo dia, que é a vela infantil. Essa aí é uma que eu olho para ela com muita vontade de começar. Só que aí eu preciso ter a humildade de perceber que eu não sei fazer ainda.
Preciso aprender a lidar com isso, preciso conversar com pessoas que saibam fazer, que já fizeram, trazer para perto da escola para começar uma iniciativa voltada para a vela infantil. Então é isso, cara. São esses 4 projetos, 3 estão em andamento. Que legal. Agora para o segundo semestre, e vela infantil, quem sabe, para o ano que vem. Que legal, né? A vela infantil, ela tem que trabalhar nessa base também, né? Pra Tem gente que trabalhar a base. continuar construindo novos velejadores. Tem que trabalhar a base. Pelo menos plantar a sementinha, né? É. Quem sabe esse velejador que tem 12, 13 anos, um dia ó, ele para, mas depois ele volta de novo. Influenciar positivamente a vida da pessoa desde cedo, Desde cedo, Acho que esse é o grande... Que é uma coisa que a gente faz muito... Eu fazia, mas a arte marcial faz muito forte isso nas crianças. Desde o começo, né? Uma coisa que a arte marcial faz que eu ainda não encontrei o caminho da vela para fazer isso é a questão da disciplina, né, cara? Eu acho muito legal essa questão que a arte marcial traz. A disciplina é muito forte nisso, né? A vela é mais difícil de você implantar isso. Eu tenho uma dica para você aqui agora. Já te dou uma dica. É o seguinte, meu sensei lá, né, que era um sensei bastante rígido, né, sensei Masao lá da Vila Sônia, né, uma cultura bastante oriental, né, uma família japonesa. No dia do exame de faixa, a primeira coisa ele pedia a tabuada do 7. O cara não passa. Se você não falasse a tabuada do 7, você nem ia para outra parte. Frente. Aí, ó. Essa é demais, né, cara? Não é incrível isso, né? Você vê, então, no final, aquilo, na verdade, você está formando cidadão. Né? Você está ensinando coisas. E é isso que eu estou contando, não é mentira, não é verdade. Né? Então você tinha que falar lá, tabuada do 7. Ou aqui desce na cabeça dele na hora. Não é que é a tabuada do 7. Ele fala assim, a tabuada do 7. A tabuada do 6. Você tinha que... É porque a vida não é só a luta, né? Então, é isso. Você tinha que se dedicar à escola, aos estudos, né? Então, eu sempre pegava no pé e eu aprendi muito com isso, né? Durante um período que eu dei aula para garotada, o que eu mais gosto de dar aula é para garotada no judô, né? Hoje não dou mais aula, infelizmente, aí tive problemas na vista, tá? Então, eu não posso mais correr o risco de bater a vista. Mas, enfim, é muito legal você ensinar esses valores. Muito. Né? Quando eu sentava com a garotada, eu falava assim, ó, você tem que respeitar papai e mamãe, né? Se você hoje tá com o kimoninho aqui pronto para você vir aqui treinar hoje, é porque alguém cuidou disso para você. Então, ensina muito essa base, Sim. Que é maravilhoso. Sim. Então, ali, o judô, na verdade, é só uma consequência, porque a gente tinha dados ali de mais de 2 milhões de praticantes, isso em, sei lá, não me lembro que ano que era, 2,5 milhões de praticantes no Brasil. Só que quando você fala de performance mesmo, a gente fala o quê? De campeonatos mundiais, que hoje tem muito mais, mas no passado, na minha época, não tinha, a gente se dedicava só para ser um atleta olímpico. Você está falando de 16 atletas. 8 masculino e 8 feminino. O que você faz com os outros 2 milhões, 300, pouco, blá, 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 blá? Muito pouco. Então ali você está formando o cidadão, que esse é o objetivo da arte marcial, de quem criou isso lá atrás. E eu acho que esse é um valor importante. E eu acho que na vela tem isso. Porque se você não cuidar do seu material, dos seus cabos, se você não guardar direito sua vela, se você não cuidar do seu barco, que tem que estar em excelente condição, né, para você botar ele na água, isso aí depende da disciplina. Né? O que eu trago assim pro pessoal é que a disciplina, no caso da vela, ela é segurança. Eu vejo isso não é... Bom, vamos lá. Não é a maioria, tá? Para não parecer aqui que... Mas eu vejo tanta gente que veleja sem estar tão preocupado com a questão da segurança, que isso às vezes eu olho e falo, pô, isso é falta da disciplina. O cara sabe, negligência. É uma negligência, né? O cara sabe que aquilo ali, o caminho certo para fazer aquilo ali, não está fazendo. Mas tudo bem, isso faz parte da cultura brasileira em vários outros aspectos, mas eu acho que é uma coisa que a arte marcial endereça muito bem. E como é que a vela conseguiria ser um pouco mais influente nesse aspecto? E sabe o que eu acho que talvez aqui a gente está fazendo esse bate-papo mesmo e tendo ideias juntos, e eu acho assim, como eu vivi
muito mais o monotipo do que na minha vida de vela, né? Mais tempo o monotipo do que o barco de oceano. O barco de monotipo, você chega, você tem que desmontar, você tem que guardar, Tudo. você tem que tirar os cabos, né? E o que vai acontecer se você não fizer isso? Você começa a comprometer o teu material. Você começa a comprometer o teu material, o que vai acontecer? Compromete a segurança. Então, eu acho que tanto na base, né, como você pensa em fazer um projeto para a garotada no Optimist, que ali já fica mais fácil, que a gente já começa a ensinar isso. Sabia que eu lido muito com jovens e adultos, né, que é onde eu atuo hoje em dia. De certa forma, a gente consegue influenciar. Isso é engraçado, porque tem gente que chega lá, como eu te falei, chega uma pessoa e sai outra. Você consegue influenciar ele em certos aspectos de disciplina, mas realmente é na base, é na molecada que esse negócio tem que ser trabalhado de uma forma um pouco mais prioritária. Na vela jovem e adulto, você passa aquilo lá, mas depende muito mais do cara assimilar e do que ele tem de histórico de educação e tal. Aí vem da consciência, né? Vem da pessoa. Você dá o recurso, aí vem da pessoa. A criança não. A criança absorve aquilo ali e ela transforma num recurso para ela. É isso aí. O caminho é esse aí. É isso mesmo, mas... De parabéns, viu, Léo? Obrigado. Fiquei muito feliz por esse papo. Infelizmente aqui a gente já vai chegando ao final, na verdade. Se a gente quisesse, a gente continua aqui esse papo por muito mais tempo e não vai faltar oportunidade. As portas do Salincast sempre estarão abertas aqui para você, para a Caluanã, para os teus projetos, né? Falando em projetos que você já comentou aqui, quem quiser entrar em contato com você, com a escola, como é que faz para te encontrar? Quem quiser fazer um curso com você, legal. Como é que é? Deixa os seus contatos aqui pra gente. Né? Tá, a escola, a gente tem um site, que é escolacaluanã.com.br. Lá tem todas as nossas trilhas e o portfólio de cursos. A gente tem dois perfis no Instagram, que é o Caluanã Vela, que é a escola, e a gente tem o Caluanã Sailing, que é o time de competição. Ah, tá. A gente tem aí em torno de 10 mil seguidores nesses dois perfis. E o meu celular direto, para quem quiser, é o 11 981 56 294. Pode mandar mensagem, que esse é o WhatsApp da escola, e a gente apresenta tudo para eles. Eu espero que bombe o seu celular, hein? Vai bombar. Depois dessa aqui, hein, que você deu ao vivo aqui, vai bombar seu celular com a galera do Salincast. Eu quero te agradecer mais uma vez, mas antes da gente encerrar, vou pedir para você fazer um registro no nosso log, no nosso livro de bordo do Salincast e deixar registrado que você passou por aqui também. É isso aqui, ó. Tá aqui uma folha para você registrar a sua passagem pela família Salincast. É isso aí. Ah, tem isso aí. Obrigado, hein, Marco? Ele ia esquecer já. É isso aí. E você que está aí assistindo a gente até agora, lembre de deixar aqui o seu like, assina o canal, segue as nossas redes sociais. Isso faz com que o projeto Salincast continue aí, né? De vento em popa. Então, se você ainda está tomando coragem para poder fazer parte desse mundo náutico, entre em contato com a Caluanã, usa o Santec, que é o protetor solar do velejador. Aqui, muito obrigado por este espaço tão valioso, rico e generoso. O vento nos conecta. Gostei, hein? É isso que eu quero deixar. Eu quero deixar essa mensagem que todo mundo fale, sabe? Isso aqui não é uma coisa que eu criei para usar só no Salincast, porque na verdade é isso, né? Tudo isso aqui acontece porque o vento nos conecta. O vento nos conecta. Obrigado, Léo. Obrigado mais uma vez. Viu? Parabéns. Obrigado você que assistiu a gente até agora. Lembra de deixar o like. Segue lá a Caluanã no Instagram. Tem o site e eu te vejo no próximo episódio. Até mais.